Salmo 119, do verso 73 ao 80. Assim nos diz a palavra inspirada: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Por favor, se você pudesse levantar, façamos isto. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir o cuidado de Deus nesse momento da meditação em sua palavra. Querido Deus, todos nós aqui neste lugar continuamos diante da tua presença. E agora somos dependentes de que o Senhor nos ajude para que a tua palavra esteja, ó Deus, presente em nossos corações, em nossas mentes e em nossas mãos. Que em nome de Jesus a tua graça possa se manifestar aqui na vida daqueles que ainda não o conhecem. E que em nome de Jesus e para a glória de Jesus, o Senhor seja exaltado neste lugar. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Depois de alguns dias, lá em Santa Maria de Jetibá, eu recebi a ordem da patroa para instalar alguns sensores de presença para lâmpadas que ficavam em 2 espaços lá da casa, né? Quem conhece a casa lá, quem já foi, sabe que ela é bem grande, né, Reverendo Joás? E é muito interessante que aí eu resolvi cumprir a missão da patroa à noite para exatamente ficar fácil para fazer os testes com aquelas lâmpadas e aqueles sensores de presença. Mas, meus irmãos, eu subia a escada, eu descia a escada, eu tirava as lâmpadas, eu colocava as lâmpadas, eu tirava os sensores, colocava os sensores, eu suava, eu coçava a cabeça, mas nada dava certo. Nada dava certo. Mas sabe por quê? Definitivamente eu não conseguia encontrar aquela bendita configuração para os sensores. Mas, graças a Deus, e Deus é bom, né? Eu estava quase desistindo, depois de algumas horas, eu recebi aquela revelação do óbvio. Você, pelo amor de Deus, já consultou o manual? E aí eu falei assim, graças a Deus. Aí fui lá, dei uma olhada no manual, subi da primeira vez, pronto, resolveu o problema. Que descoberta! Eu sabia do manual, mas eu ignorava o manual. E por isso eu tive que recorrer à ajuda dele para conseguir concluir a obra ali. E aí fica a dica para nós. Quando tudo mais falhar, leia sempre as instruções. Quando tudo mais falhar, leia sempre as instruções. O livro de Salmos, ele foi e continua sendo insubstituível como o guia devocional, o livro de orações e o inário do povo de Deus. Meus irmãos, é muito interessante também que na língua hebraica, este livro chama-se Terrilim. E o significado disso é louvores, ou livro de louvores. Mas nós o conhecemos como Salmos devido à tradução da chamada Septuaginta. A Septuaginta resolveu empregar o termo Salmos,
que significa um cântico entoado com o acompanhamento de um instrumento de cordas. Talvez por isso também a gente conheça, por causa da tradução da Vulgata, que os salmos também são chamados de saltério. Quem escreveu os salmos? Davi, aquilo que Samuel registra lá como mavioso salmista de Israel, suave, harmonioso. Ele escreveu 73 dos salmos. Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés, Etã e outros também escreveram salmos. Ele é dividido em 5 blocos de livros. Eu acredito que talvez algum dos irmãos já falaram para vocês, mas eu repito para a gente frisar. Do 1 ao 41 é um livro, do 42 ao 72, o segundo, do 73 ao 89, terceiro, 90 a 106, quarto, e do 107 ao 150, o quinto livro. É exatamente onde o Salmo 119 se encontra, no quinto livro dos Salmos. Meus queridos, o Salmo é poesia. Os Salmos são poesia, aliás. Eles não são ensaios doutrinários. Vou explicar para vocês. Os escritores, em geral, eles se interessavam muito mais pelos sentimentos mais profundos revelados nos fatos do que pelo significado da realidade que eles estavam vivendo. E o livro dos Salmos reflete as interações mais íntimas das pessoas com Deus. Mas a gente precisa lembrar que, antes de tudo, os Salmos se referem a Deus e o seu relacionamento com a criação, as nações do mundo, Israel e com o povo fiel que pertence ao Senhor. O Salmo é considerado um livro importantíssimo durante toda a história do povo de Deus. E esse Deus que o Salmo descreve para nós é um Deus poderoso, mas também, ao mesmo tempo, é um Pai bondoso. É um Deus que cumpre as suas promessas e que cuida do seu povo com todo amor e com todo carinho. Os Salmos, meus irmãos, revelam o coração daqueles que amam o Senhor. Revelam a sua fé, revelam as suas dúvidas, revelam suas vitórias, seus fracassos e também a esperança de um futuro glorioso que foi prometido pelo Senhor. Os Salmos também nos ensinam a buscar a Deus de todo o coração, dizer a verdade para o Senhor, compartilhar com Ele todas as coisas que se passam em nossa vida e adorá-lo simplesmente por aquilo que Ele é, não apenas por aquilo que Ele nos dá. Meus queridos, os Salmos também mostram para a gente como nós devemos aceitar as tribulações desta vida e transformá-las em vitórias. E quando nós pecamos, os Salmos também nos ensinam como nós nos arrependemos, ou devemos nos arrepender, e também receber o perdão renovador de Deus. O Deus que nós encontramos no saltério é o Deus da criação. E esse Deus, ele é tanto transcendente quanto imanente. Esse Deus, ele se encontra nas mais distantes alturas, porque ele é Elion, ele é altíssimo. Mas esse Deus, ao mesmo tempo, está presente pessoalmente conosco em nossa jornada de peregrinos aqui neste mundo. Esse Deus é o Altíssimo e o Emanuel, é Deus conosco. Meus queridos, o livro da Bíblia, o Salmo, ele pode ajudá-lo a dar expressão aos sentimentos mais profundos da sua alma, aqueles que estão lá dentro de você, sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem. A alegria
ou tristeza, paz ou angústia, satisfação ou aflição. Com toda certeza você os encontrará em algum lugar dos Salmos. Com certeza. Você também encontrará consolo para a sua alma. Você encontrará força quando você se identificar com os santos do Antigo Testamento que escreveram estas orações e estes cânticos que nós tanto conhecemos. E essas pessoas são pessoas de todos os tipos, nas circunstâncias mais variadas possíveis, que viviam clamando, que viviam louvando a Deus, confessando seus pecados e procurando com toda certeza adorar o Senhor de maneira mais profunda e absoluta. Meus queridos, a linguagem poética dos Salmos também nos conclama a ler com o coração, não apenas com a mente. Este salmo, o Salmo 119, ele é o mais longo de todos. Ele possui 176 versículos. E todo este salmo está arranjado alfabeticamente, ou seja, ele é uma obra de arte. Ele está dividido em 22 estrofes alfabéticas, e cada estrofe é formada por 8 versículos que começam com a mesma letra correspondente. Esse trecho aqui, essa perícope, que eu acabei de ler, do 73 ao 80, é o Iud, da língua hebraica. É a 10ª letra, a letra mais simples, a de menor valor que tem no alfabeto hebraico. E cada letra dessas seções aqui, elas correspondem à sequência do alfabeto hebraico. O que é isso? É um acróstico. É exatamente isto, o Salmo 119. Há outros salmos também que têm essa característica. Mas uma ênfase aqui deste salmo é sobre o ministério da palavra de Deus na vida espiritual, no interior da vida dos filhos de Deus. E o Salmo 119 descreve como a Bíblia nos capacita a crescer em santidade e também a lidar com as perseguições, as pressões que sempre acompanham aquela caminhada daquela pessoa que quer ser obediente a Deus, que quer viver por fé. É assim que acontece com a gente. E aqui o autor, guiado pelo Espírito Santo, ele escreveu para nos convencer de que nós devemos transformar o conhecimento que temos de Deus e da experiência da nossa vida. A gente precisa aprender a transformar isto em obediência à palavra de Deus e precisamos aprender a fazer isso nas coisas que são mais determinantes e mais importantes em nossas vidas. Na sessão anterior, a partir do versículo 65 ao 72, o salmista, ele vai nos lembrar o quanto a palavra de Deus é importante quando nós passamos por dificuldades. E agora, nessa sessão que nós selecionamos aqui para esta mensagem, ele vai além, ele vai muito mais além. O salmista aqui, ele menciona que Deus ensina o fiel a esperar em sua palavra. E é exatamente sobre isto que eu quero pregar hoje. Deus nos ensina a esperar em sua palavra. Este é o tema desta mensagem. E em primeiro lugar, Deus nos ensina a esperar em sua palavra, meus irmãos, ajudando-nos a aprender sobre nós mesmos. É isso que Deus faz. Nós lemos que as mãos de Deus moldaram e formaram a vida do salmista. Foi isso que a gente leu. Ele sabia exatamente que tudo o que estava acontecendo na sua existência tinha e devia ter essa orientação. Era assim que o salmista expressa. E quando nós compramos um eletrodoméstico novo, normalmente a gente gasta um tempo lendo o manual de instruções. É isso que a gente faz. A Bíblia
é o manual do fabricante dela, que é o próprio Deus, para o povo de Deus. É assim que a gente precisa olhar para a Escritura Sagrada. E a Bíblia é o único livro que nos diz a verdade a respeito das nossas origens, de onde nós viemos. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia também vai nos falar a respeito do motivo por que nós estamos aqui. Você não está aqui neste lugar por acaso, na manhã deste domingo. Tenha certeza disso. A Bíblia também vai nos ensinar a respeito do que nós devemos fazer para sermos bem-sucedidos para o lugar onde estamos indo. A Bíblia trabalha isso. A Bíblia nos ensina isso. Deus quer que nós aprendamos essas coisas para que vivamos de acordo com a sua vontade. Deus nos fez. Deus nos criou. Nós somos criaturas e filhos de Deus. E por isso Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E esse Deus compartilha esse conhecimento bendito e maravilhoso conosco em sua palavra. É por isso que a palavra de Deus deve ser importante para nós. Nós precisamos nos empenhar cada dia mais em buscá-la. E quando nós lemos a Bíblia, quando a gente se volta, quando a gente reserva aquele tempo especial com a palavra de Deus, nós podemos identificar ali as pessoas em suas circunstâncias descritas em todas as páginas dos Salmos. Nós não vemos, meus irmãos, a história passada, mas nós vemos ali, sim, na vida daquelas pessoas, a realidade do tempo presente. É isso que a gente enxerga. Aqueles que não creem em Deus, eles não conseguem e não podem fazer a menor ideia de qual é a verdadeira realidade do mundo e das pessoas. Sabe por quê? Porque o mundo real e as pessoas reais são apresentadas na página da Bíblia. Você precisa crer para você conhecer a realidade do mundo em que vivemos, a realidade das pessoas com as quais convivemos. A palavra de Deus é um espelho pelo qual nós nos vemos. E nós devemos tomar uma atitude com aquilo que nós vemos diante desse espelho. Deus quer nos ensinar. E por isso Ele nos ajuda a aprender a respeito de nós mesmos. Mas Deus nos ensina a esperar em sua palavra também, meus irmãos, em segundo lugar, tornando-nos uma bênção para os outros. É isso que o salmista vai dizer. Nós vemos aí no versículo 78, que o salmista se deixará moldar sempre mais, apesar, não obstante, a presença dos soberbos que o caluniavam. Ele está dizendo isso. Meus irmãos, ele declara que continuaria meditando nos preceitos do Senhor e recebendo o consolo da bondade de Deus, apesar de tudo. É isso que ele está dizendo. Apesar de tudo. E quando a nossa esperança, meus queridos, está voltada para a palavra de Deus, quando a nossa esperança está naquilo que Deus revelou em suas promessas para cada um de nós, nós encontramos vida, nós encontramos a verdadeira alegria que nos ajuda a prosseguir e também encorajar os outros que precisam prosseguir em suas caminhadas. Seja mais bondoso, seja mais gentil, expresse o amor de Deus em sua vida, demonstrando este amor também àquelas pessoas, todas as pessoas que você encontra. Sabe por quê? Porque elas também podem estar lutando algum tipo de batalha.
talvez maiores que as suas. É por isso que Deus nos ensina, para que nós também possamos ajudar as outras pessoas. As pessoas, elas ficam felizes com você quando te vê chegar, ou as pessoas se alegram mais quando você vai embora? Quando os nossos amigos, aquelas pessoas que são conhecidas da gente, estão carregando seus fardos pesados, elas procuram a sua ajuda, ou elas sabem que nós poderemos transformar estes fardos mais pesados ainda? A palavra de Deus nos ordena que nós devemos carregar os nossos próprios fardos, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ajudar os outros a levar também os seus fardos. Deus nos ensina a esperar em sua palavra, ajudando-nos a aprender sobre nós mesmos, tornando-nos uma bênção para os outros e, em derradeiro lugar, Deus nos ensina a esperar em sua palavra, porque em nossas aflições Ele nos dá o que tem de melhor. Aleluia, glória a Deus. No verso 80, nós vemos que o salmista clama a Deus pela integridade do seu coração. Ele diz assim no versículo 80, olha só que coisa maravilhosa: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. É por isto que ele buscava os ensinamentos da palavra do Senhor, meus irmãos. É esta a explicação, para que ele não ficasse confuso no momento da tribulação. Existem muitos crentes espalhados por aí, talvez você conheça alguns deles, que parecem que vivem numa tribulação, entraram num tempo de tribulação, não conseguem sair deste momento de tribulação, porque a palavra de Deus é o instrumento desconhecido da vida deles. Será que é isto que Deus quer para a vida dos seus filhos e filhas? Nós sabemos muito bem que a vida é difícil mesmo, e nós devemos aceitar a mão de Deus, tanto nas experiências agradáveis, quanto nas experiências desagradáveis desta vida. Deus está no controle, e nos momentos mais sombrios da sua vida, a palavra de Deus é uma luz que nos mostra o caminho. É isso que o versículo 105 nos diz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Meus irmãos, Deus faz isso com a gente de modo excelente para que não tropecemos nas trilhas erradas. É por isso que Deus trabalha para que as coisas cooperem para o nosso bem. Nós temos o amor de Deus para nos consolar, graças a Deus. Nós temos também as promessas de Deus para nos encorajar. É isto que nós precisamos todo santo dia da nossa vida. Nós podemos não ter prazer nas circunstâncias, mas nós oramos pedindo que Deus use essas situações para propagar o evangelho da graça do Senhor Jesus e para que o seu nome seja glorificado através de cada um de nós. É isso que a gente precisa fazer. Mas pastor, o inimigo está me atacando. Você não faz ideia. Meu irmão, minha irmã, o inimigo ataca mesmo, o inimigo ataca, mas nós nos voltamos para a palavra de Deus e lá nós encontramos a ajuda que precisamos. É na palavra de Deus. A nossa determinação em Cristo é de que nós não seremos envergonhados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Meus irmãos e irmãs, é por isso que as leis de Deus são perfeitas e vêm do seu coração amoroso. De modo que nós não precisamos temer qualquer coisa nesta vida. Maior é aquele que está em nós. O texto do Salmo 119, 73 a 80, corresponde à 10ª letra do alfabeto hebraico, como eu já falei, Yud. A menor de todas as 22. Jesus ensina lá em Mateus 5, 17, 20, eu vou ler aqui, você vai se lembrar. Jesus ensina assim, preste atenção. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, sim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum Yud, Mi, ou um tio, Queraia, que era a letra, o símbolo mais simples na língua grega, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É Jesus quem está dizendo isso aqui. Isso é uma promessa de Jesus. Jesus continua dizendo assim, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E por fim Jesus diz assim, porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha para mim aqui. O menino não comia tomates. Ele não gostava de tomates. A mãe dele insistia, mas ele sempre dizia, eu não quero comer esse negócio. E a mãe dele dizia, meu filho, mas por que você não quer comer o tomate? Isso é tão bom. Essa fruta é maravilhosa. Ele dizia, eu não gosto, mãe. Para de insistir. Era assim que ele dizia. Ah, mãe, por que você não gosta? Fala para mim então. Aí ele disse, mãe, eu não gosto porque eu não sei, eu nunca comi, nunca experimentei. Mas um belo dia aquele menino resolveu experimentar o tomate que estava sobre a mesa. Depois daquele dia, ele sempre comia quando eles estavam lá sobre a mesa. Ele gostou do tomate. Meu pai gostava de jiló. E ele gostava daquele jiló mais amargo, porque tem dois tipos, tem o mais clarinho, tem o mais verdinho. Meus irmãos, que agonia para aprender a gostar de jiló. Hoje eu gosto de jiló de qualquer jeito, né, Neide? É frito de qualquer jeito. Graças a Deus pela insistência do meu pai. Meus queridos, é claro que a Bíblia é muito melhor do que tomates e jiló. É muito melhor. Mas ela também precisa ser provada. Provada. E olha só o que eu vou dizer para você. Existem algumas partes da vida, existem algumas partes da nossa relação com a palavra de Deus que nós precisamos aprender a saborear porque é difícil. Encontrar sabor. Quando a garganta fica seca, quando os olhos estão cheios de lágrimas, quando a dor se faz presente na nossa alma. Mas é um absurdo dizer, eu não gosto, sem experimentar. É preciso experimentar. Leia a Bíblia toda, faça isso. Eu tenho certeza que você vai achá-la saborosa. Sabe por quê? Porque a Bíblia corrige, a Bíblia orienta, a Bíblia faz chorar, a Bíblia faz rir, a Bíblia faz vencer, a Bíblia faz cantar, a Bíblia faz agir, a Bíblia faz pensar. A palavra de Deus dá prazer. É isso que a gente precisa. Eu quero concluir, meus irmãos, dizer para vocês que eu quero convidá-lo para que façamos as nossas palavras, as mesmas do salmista. Na tua lei está o meu prazer. Versículo 77. Vamos repetir comigo? Na tua lei está o meu prazer.
Mas antes, no versículo 97, ele diz assim, depois, aliás, no versículo 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei. Ele diz assim. A gente sabe que quem ama demonstra o seu amor. Como você pode mostrar o seu amor por Deus? Gastando mais tempo com a leitura da Bíblia, saboreando cada porção dessa delícia que Deus nos deu, o alimento que não perece. Porque é por meio da palavra de Deus que Ele nos modela a sua semelhança. Ele nos transforma. Ele vai trabalhando em Deus para que sejamos pessoas melhores. E Deus faz isso através de Jesus. Deus quer que nós sejamos a semelhança de Jesus. É isso que Ele quer. E é pela palavra de Deus que nós nos tornamos sábios através do agir de Deus. É por ela que o Senhor nos ajuda a encontrar o verdadeiro prazer de viver. Quando tudo mais falhar, leia sempre as instruções. Pense nisso, fale sobre isso, viva isto. Amém.